FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 19, a partir do versículo 19, que diz o seguinte: o rei explorou e oprimiu nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que morressem. Por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e em ações. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. No dia seguinte, visitou-os novamente e viu 2 homens de Israel brigando, tentando agir como pacificador. Ele disse a eles: homens, vocês são irmãos, porque brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós vai me matar como matou o egípcio? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus 2 filhos. Bom, hoje eu quero compartilhar com você a história de Moisés. Moisés, ele é muito conhecido, ele é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, o livro de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Números e de Deuteronômio. Ele foi um homem grande na presença de Deus, escolhido por Deus desde o ventre. Ele nasceu numa época improvável, ele nasceu em um tempo onde ele não poderia ter nascido. Era um momento onde o rei, o faraó, tinha colocado uma lei sobre toda a terra do Egito, que todo menino, todo bebê do sexo masculino que nascesse no meio dos hebreus, povo ao qual pertencia Moisés, todos os meninos deveriam ser mortos. Ele tinha colocado uma regra, uma lei para todas as parteiras, que quando elas fossem ajudar as hebreias a fazerem o parto, elas, se fosse menino, elas deveriam matar. Só se fosse menina, deveriam deixar viver. Os meninos deveriam ser jogados no rio Nilo. E diz a palavra de Deus que quando Moisés nasceu, ele era um menino bonito, um menino formoso. Havia um propósito de Deus na vida daquele menino, de tal forma que a mãe dele fez o seguinte. Diz a palavra de Deus que a mãe dele o escondeu. Dentro de Joquebede, talvez havia uma promessa. Talvez Deus tinha dito para ela, revelado para ela, mostrado para ela algo diferente na vida daquele menino. Mas tirando a visão espiritual, ela era uma mãe. Qual mãe vai abrir mão de seus filhos? Talvez ela já ouviu o choro, o gemido, a dor das suas vizinhas, das suas amigas que também tiveram filhos, tiveram bebês, homens e perderam seus filhos na mão dos egípcios. Era muita tristeza pegar um bebê recém-nascido e jogá-lo no rio Nilo para que eles morressem afogados. Mas Deus tinha um propósito poderoso na vida de Moisés. Deus já tinha determinado, dado uma promessa, uma palavra para Abraão. Deus já tinha confirmado essa promessa para Isaac e Jacó, dizendo que o povo dele, os descendentes dele, seriam escravos de uma terra estrangeira por 4 gerações, por 400 anos. Deus já tinha falado isso para os patriarcas, para Abraão, Isaac e Jacó. E agora o povo dele, a descendência do povo, dos filhos de Israel, estavam vivendo o cumprimento dessa palavra, essa revelação sobre o futuro, porque quando Deus ele fala algo hoje, no presente, sobre o futuro, ele está revelando. Quando ele promete algo, é porque ele vai cumprir, ele vai garantir. Existem coisas que Deus ele revela e existem coisas que Deus promete, coisas que ele vai fazer na sua vida, na sua família, que ele vai fazer através de você, que ele vai fazer em você e através de você.
E Deus, ele é fiel para cumprir suas promessas. Deus diz para Abraão: olha, Abraão, os seus descendentes vão cair na escravidão. Eles vão ser escravizados por causa do orgulho do rei, do faraó, por causa do orgulho dos homens, por causa da maldade que existe no mundo. Vão escravizar seus filhos, vão escravizar sua descendência. Mas não preocupa não, Abraão, porque eu vou resgatá-los. Eu vou tirar eles de lá. Isso, eu estou revelando para você o futuro, mas eu estou te prometendo que o que acontecer, eu vou entrar com providência, eu vou fazer algo. E foi isso que Deus estava dizendo para Abraão. Agora os filhos de Israel estavam escravos, havia uma lei, já o inimigo já suspeitando, né? Porque o diabo, ele enche o coração das pessoas que o pertencem de ideias ruins, de más ideias. Para quê? Para prejudicar aqueles que têm um propósito na terra, um propósito de Deus na terra. Os maus sempre tramam o mal. Para quê? Para prejudicar os bons. Porque os maus têm coragem de fazer o mal, mas os bons não têm coragem de prejudicar ninguém. Quem é bom mesmo. Mas os maus sempre tramam o mal e o diabo sempre está criando na cabeça dos maus pensamentos, ideias malucas, ideias para destruir a família, os valores, destruir a sociedade. E ali havia uma ideia maluca na cabeça do rei: esse povo está crescendo, esse povo vai se unir com os nossos inimigos, então vamos escravizá-los. E essa escravidão durou 400 anos. E quando o inimigo já estava sentindo o cheiro de que Deus ia cumprir sua promessa, estava acabando os 400 anos, o que o inimigo coloca na cabeça do rei, do novo faraó, do faraó daquele tempo? Esses meninos aí, esses hebreus, eles estão multiplicando, eles estão crescendo demais, vamos matar os machos. Todos os homens que nascerem, todos os meninos, todos os bebês que forem do sexo masculino, nós vamos matar, porque nós vamos acabar, nós vamos impedir. O diabo pensa que ele pode impedir os planos de Deus. Mas quando Deus tem uma promessa, quando Deus tem um plano, ninguém pode impedir os planos de Deus. Não existe ser celestial, terreno, céu, terra, ar, não existe nada que possa impedir os planos de Deus. Quando Deus, ele diz que vai fazer, pode ter certeza, meu querido, ele vai fazer. O inferno vai se levantar, o inimigo vai intentar, vai planejar, ele vai orquestrar, ele vai levantar pessoas de alta patente para poder tentar impedir o que Deus tem na vida daquele que tem promessa na sua vida. Mas ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque não era para Moisés ter nascido naquele tempo, mas era o tempo já, Deus já estava o tempo. Deus falou 400 anos para Abraão e os 400 anos já tinham chegado. Então já estava na hora de Deus cumprir sua promessa. Mas o inimigo, o que ele pensou? Ele já sentiu o cheiro, ó, Deus vai cumprir, porque Deus, ele sabe que Deus cumpre tudo que fala. Aí vou colocar uma ideia maluca na cabeça do faraó, vamos matar os meninos. E com isso muitas mães perderam seus filhos. Mas aquele que iria nascer para ser o libertador do povo de Israel da escravidão nasceu Moisés. E Moisés não foi entregue, porque as parteiras, diz a palavra de Deus, que as parteiras que ajudaram Joquebede a ter aquele bebê, elas temeram a Deus. Elas eram tementes a Deus. Essa semana toda nós falamos de temor. Ou seja, elas conheciam as coisas que os hebreus falavam sobre Deus, as maravilhas que eles falavam sobre Deus, e elas temeram. Ou seja, elas preferiram obedecer a Deus do que obedecer uma ordem de Faraó. Elas escolheram seguir e temer ao Deus de Joquebede, ao Deus do povo hebreu, do que obedecer às ordens do faraó. Lembrando que faraó naquela época era como um deus, eles se intitulavam deuses, então eles eram adorados como deuses, mas aquelas parteiras ignoraram esse falso deus da terra e elas decidiram obedecer e temer ao Deus de Israel. Elas não entregaram Moisés para ser morto. Elas não deixaram que aquele bebê que tinha nascido fosse jogado no rio Nilo. Joquebede escondeu o filho dela por 3 meses. Pensa numa mulher esconder um recém-nascido 3 meses. Gente, recém-nascido chora demais. E chora de tudo, de cólica, de tudo quanto há. Recém-nascido chora. Mas ela conseguiu esconder aquele bebê 3 meses. Quando ela viu que não podia escondê-lo mais, ela decidiu colocá-lo no rio Nilo. Ela fez um cesto, ela cuidou desse cesto para que esse cesto não afundasse nem entrasse água. Ela colocou o seu bebê dentro daquele cesto e ela colocou no rio Nilo. Ela colocou a sorte daquele bebê nas mãos de Deus. Ela disse: Deus, até aqui eu consegui guardar.
Deus, até aqui eu fiz. Deus, até aqui eu pude segurar as pontas. Mas daqui para frente eu não posso mais. Eu não posso mais porque eu estou colocando a vida do meu filho em risco, ele vivendo aqui comigo. Mas eu coloco ele nas tuas mãos agora. Eu coloco ele na tua direção. Eu coloco o destino dele nas mãos do Senhor. E ela pôs aquele menino no Rio Nilo. E ela disse para sua filha, a sua filha Miriam, para que ela olhasse. Não sei se foi ela que disse para Miriam, mas a Miriam acompanhou o cestinho. A Miriam ficou vendo aquele bebê dentro daquele cesto descendo para o Rio Nilo. E ele foi cair justamente, sabe na onde, gente? Aos pés, ali, junto da filha de Faraó. Quando a filha de Faraó estava tomando banho, ali no Rio Nilo, aquele cesto foi em direção, não sei se foi proposital de Joquebede, não sei se ela planejou aquilo ali, se ela já estava estrategando, fazendo uma estratégia para tentar ganhar graça, mas o certo é que ela deixou aquele bebê na mão de Deus, porque ela entendeu que se Deus tinha uma promessa e o tempo do cumprimento da promessa ia acontecer com o filho dela, ela sabia que Deus ia fazer todas as coisas, que Deus ia assumir o controle. Quando a filha de Faraó viu aquele bebê, diz a palavra de Deus que ela o adotou, ela se afeiçoou ao menino, o menino bonito, ela se afeiçoou a ele e ela o adotou. Ela sabia que aquele bebê era das hebreias, ela como filha do Faraó conhecia a lei do seu pai, mas ela o adotou. Ela disse: é um menino, eu vou tomar esse menino para mim. E diz a palavra de Deus que Moisés, ele foi educado no palácio, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E quando Deus tem um propósito, Deus ele faz tudo perfeito. Porque a Joquebede, ela foi contratada, a mãe do Moisés, foi contratada para ser a ama de leite dele. Ela ensinou, ela cuidou dele até ele ter ali praticamente entrar na fase da adolescência. Ela ensinou e ela disse: você é meu filho, te coloquei nas águas, você está no Egito, mas você está no Egito, na casa de Faraó, por um propósito divino. Ela ensinava, ela falava para Moisés, ela educou Moisés. E eu acredito que ela contou tudo para Moisés, inculcou dentro de Moisés o Deus dos seus antepassados, a promessa, o propósito de Deus para o seu povo. Moisés cresceu ali no palácio real, ele foi instruído em tudo, mas dentro dele, ele sabia que ele não pertencia ao Egito. Ele sabia que ele pertencia a um povo escolhido por Deus, que faziam parte de uma aliança que Deus tinha feito com seu antepassado Abraão. E diz a palavra de Deus que com os seus 40 anos, ele foi lá no meio dos hebreus, aconteceu uma cena, ele acabou matando um egípcio para defender um judeu, para defender um hebreu, e depois, no dia seguinte, ele foi apartar uma briga entre dois hebreus, e um dos hebreus disse para ele: quem te colocou juiz e líder sobre nós? Você vai me matar também como matou o egípcio? Quando ele percebeu que ele tinha sido descoberto, que aquele assassinato que ele tinha cometido, e havia uma lei ali, eles não podiam matar. O país do Egito era o país mais civilizado, era como se fosse os Estados Unidos de hoje. Ali a lei funcionava, haviam regras, leis que eram cumpridas. Se ele matou um homem, ele também seria morto. E com medo, Moisés, ele foge para o deserto. Moisés ficou 40 anos no deserto. Ali ele casou, teve 2 filhos, mas ele viveu 40 anos. De 40 anos de palácio, agora ele estava vivendo 40 anos no deserto. E quando ele tinha os seus 80 anos, Deus aparece para ele, ali no deserto, numa sarça que estava pegando fogo e não se consumia. Na região do deserto é comum as sarças pegarem fogo por causa do calor, mas o que chamou a atenção de Moisés é que a sarça estava pegando fogo, mas ela não se consumia, ela continuava inteira, e ele se aproximou para ver. E quando ele se aproximou para ver, Deus fala com ele. Ele ouve a voz de Deus dizendo: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E diz que ele tremeu diante de Deus que falava com ele. Deus disse para ele: você vai libertar o meu povo. Você foi escolhido. Tudo que você passou, 80 anos, gente. O Moisés, ele já não tinha mais a força, o vigor de um rapaz de 40 anos, de um homem de 40 anos. Nem de 50, nem de 60. Ele era um homem de 80 anos. Sem força, sem vigor, sem energia. Mas Deus agora o chamava para que ele pudesse cumprir o propósito dele. 80 anos foi Deus preparando ele. Deus preparou Moisés no palácio, Deus preparou Moisés no deserto, para que Moisés pudesse guiar aquele rebanho de mais de 2 milhões de pessoas no deserto. E para que ele pudesse educá-los, ensiná-los em toda a cultura, toda a cultura. Ele estudou
O Egito naquela época para Moisés era como se fosse a Harvard de hoje. É como se fosse os Estados Unidos de hoje, a melhor escola do mundo. Ele estudou ali tudo isso para que Deus pudesse cumprir a promessa dele ao seu povo. O que eu quero dizer com essa mensagem? Que quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um propósito, nada pode impedir. A nossa vida, tudo que a gente passa, os altos e baixos, os momentos ruins, os momentos bons, tudo isso faz parte do plano de Deus para as nossas vidas na terra. Deus escolheu você, Ele te chama, Ele quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. E entenda, pode se levantar quem for. Quem quer que seja, o inimigo, o inferno, nada pode impedir os planos de Deus para a nossa vida. Como diz o Paulo, ele disse, quem pode nos separar do amor de Deus? Quem pode nos separar? Quem pode? Será que é a altura, a profundidade? Será que é a vida, a morte? Quem pode nos separar? Nada. Nem principados, nem potestades, nem poderes, nem o futuro, nem o passado, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que possamos aprender com a história de Moisés, que possamos entender que, haja o que houver, venha o que vier, devemos deixar a nossa vida confiada, guardada nas mãos de Deus. Que quando os nossos recursos acabarem, que quando a nossa força se acabar, nós precisamos entender, estamos debaixo de uma promessa de Deus, estamos debaixo de um chamamento de Deus, estamos debaixo da direção de Deus. E quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, nada que fizerem, que tramarem, que se levantarem, pode impedir os planos de Deus. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, no nome de Jesus, Pai, te louvo pela tua palavra, te agradeço, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor venha fortalecer as nossas vidas, que o Senhor venha trazer sobre nós, Pai querido, um entendimento, Senhor, sobre o que nós realmente devemos viver e fazer, Deus querido, nessa terra. Que no nome de Jesus, o Senhor possa levantar, Pai, pessoas, que o Senhor possa levantar vidas, que o Senhor possa chamar pessoas para viver um propósito real com o Senhor, que o Senhor possa levantar Moisés dessa geração, pessoas que foram chamadas para libertar pessoas que foram chamadas para guiar pessoas que foram chamadas, Deus, para ajudar pessoas, para tirar pessoas da escravidão, para tirar pessoas do mundo, para que possam levá-las para a terra prometida. Que o Senhor possa cumprir, Deus, nesse dia, o teu propósito nas nossas vidas, porque nós sabemos que mesmo na nossa fraqueza, mesmo nas nossas forças pequenas, mesmo nas nossas limitações, quando nós achamos que não podemos, mesmo Moisés ele sabia de tantas coisas, ele estudou no melhor lugar, ele tinha todo o conhecimento, toda a ciência, toda a sabedoria, ele foi para o deserto, depois ficou lá 40 anos pastoreando ovelhas, mas quando ele chega no momento do Senhor, cumpriu o propósito pelo qual ele nasceu. Ele se achava incapaz. Ele achou, Deus, quem vai me ouvir? Quem vai acreditar em mim? E o Senhor deu a ele inúmeras provas. O Senhor deu a ele poder. O Senhor deu a ele, Pai querido, o direcionamento para que ele cumprisse o propósito dele na terra. Que o Senhor possa fazer isso nas nossas vidas. Em nome de Jesus é o que eu te peço. E desde já te agradeço. Amém e amém.